Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Quero compartilhar com você o texto de Jó, capítulo 1, verso 6 ao verso 9. E essa mensagem, ela é fruto de uma reflexão, de algo que começou a passar no meu coração essa semana. E eu gostaria de compartilhar com você esses pensamentos altos, essa reflexão que passou pela minha mente ao longo dessa semana. Jó, capítulo 1, verso 6 ao verso 9. Na verdade, eu vou até um pouco mais. Eu vou até o verso, provavelmente, verso 12. Olha o que diz a palavra do Senhor. Hoje estamos sem o data show ainda, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. É até bom que de vez em quando a tecnologia deixa a gente na mão, porque você tem que tirar a poeira, bater, soprar e abrir a sua Bíblia. Isso é ótimo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Satanás veio também com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Escute o que Satanás vai dizer a Deus no verso 9. Será que Jó não tem razões, motivos para temer a Deus? Respondeu Satanás. Não foi uma ousadia, não foi uma afronta a Deus, mas foi um questionamento, uma indagação. Será que Jó não é temente porque ele tem muitos motivos para ser? E ele continua justificando, verso 10. Acaso não pusesses uma cerca em volta dele, uma ordem, uma determinação de que ninguém tocasse nele, nem na família dele, nem tudo que ele possui? Olha que coisa interessante. Esses textos que às vezes ficam esquecidos, eles nos são a oportunidade de enxergar o mundo espiritual e como as coisas acontecem. Havia uma determinação de Deus, como há uma determinação de Deus sobre cada um dos seus servos: não toque. A Bíblia diz que o maligno não nos toca, porque há uma determinação de Deus de que ele não toque no seu povo, naqueles que são selados com o Espírito Santo. Ele não tem motivos para temer a Deus, ninguém pode fazer nada contra ele, ninguém pode tocar. E ele continua: e tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz. Olha que coisa linda. A indagação do diabo mostra o cuidado amoroso, soberano de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. É Deus quem determina a nossa prosperidade ou não. É Deus que determina que certos planos da nossa vida dê certo ou não. É Deus quem determina se certas coisas que nos acontecem vão até o fim ou não. Tudo passa pela determinação de Deus. O próprio Satanás está admitindo: é tu que determinas, tu determinaste que ele fosse abençoado em tudo o que faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende, olha o questionamento, estende a tua mão e fere o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na face da terra. O diabo não está sugerindo que Deus faça mal a Jó. Entenda, ainda que o português dê a entender isso, o que Jó está dizendo é assim: permita que isso aconteça, porque você precisa entender, irmãos, que a vontade de Deus é soberana, e a vontade de Deus ela é permissiva ou decretiva. Ou Deus determina que aconteça, por exemplo, ele disse haja e tudo foi criado. Foi uma sua soberania, sua vontade determinativa, decretiva. Ele decretou e acabou-se. Só que há uma vontade permissiva. Ele permite, por exemplo, que o homem estrague o planeta. Ele vê o que o homem faz e ele está deixando que o homem semeie e o homem colha aquilo que ele está plantando. Mas tudo é a vontade de Deus. Se Deus quis ou se Deus permitiu que aconteça, foi a vontade dele permitir que aconteça. O diabo sabe disso. É interessante ver que o diabo é mais crente do que muito crente. O diabo entende mais da soberania de Deus do que muito crente. Quando ele diz fere, permita que ele seja ferido, tire essa redoma, essa proteção, permita que alguma coisa aconteça com ele, que ele perca alguns desses benefícios, para ver se ele não vai então amaldiçoar, ou seja, esquecer do Senhor.
Ele vai começar a reclamar, ele vai começar a ficar triste, ele vai começar a duvidar, porque amaldiçoar aqui é uma palavra de incredulidade. Qualquer interpretação aqui é cabível. Permita que ele perca esse emprego bom que o Senhor deu para ele, para ver se ele não pode começar a reclamar. Permita que ele perca essa saúde de ferro que o Senhor deu para ele. Deixa ele adoecer e ir para o SUS, para ver se ele não vai se esquecer de orar e ler a Bíblia. É interessante ver o quanto o diabo crê mais na soberania de Deus do que muitos crentes. Para mim isso não é uma indagação, um questionamento, mas uma confirmação da minha fé. Eu me fortaleço ao ouvir o que o diabo está dizendo sobre Jó. Você precisa entender que tudo o que acontece na sua vida está debaixo do controle absoluto de Deus. O guarda de Israel não dorme. O guarda de Israel não pestaneja, o guarda de Israel não se esquece das suas orações, o guarda de Israel não está preocupado com o mundo e esquecendo que você está sofrendo com esse momento que você está vivendo, com essa circunstância passageira que você está vivendo. Deus se preocupa com todos os seus servos estão debaixo do cuidado e do controle de Deus. E o diabo diz assim, permita. E sabe o que acontece? Deus dirá para ele, o Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está em suas mãos, só não toque nele. E então Satanás saiu da sua presença. A provação de Jó foi permitida por Deus, como a minha provação e a sua provação, por mais dolorosa, por mais inexplicável, por mais difícil de compreendê-la, por mais injusta que apareça, é permitida por Deus. É permitida por Deus. Mas eu não mereço. Ok, mas Deus permitiu por algum propósito. Mas foi uma injustiça. Ok, mas Deus permitiu por um tempo para ensinar você alguma coisa. Mas é muito mais pesado do que eu posso suportar. Não, não é. Porque Ele permitiu. Se Ele permitiu é porque você pode suportar. E Ele tem um propósito por isso. Mas aí eu volto para a indagação do diabo. Ele não tem motivos? Será que a indagação do diabo para Deus não tem um fundo de verdade? Será que não há um grande número de pessoas, aqui não, mas em outras igrejas talvez, aqui não, presbítero, aqui não tem isso não, mas em outras igrejas talvez, não há um grande número de crentes que é fiel, empolgado, contribui quando tudo vai bem, que canta, que louva, que prega, quando a estabilidade está bem. É lógico que tem muita gente que quando tudo vai bem também não faz nada. Não canta, não louva, não vem para a igreja, não prega. É bem verdade que a gente percebe fases da nossa vida que nós tivemos momentos de bonança e não o aproveitamos, nos acomodamos. Aí vem a dor, vem a circunstância, vem o sofrimento para a gente se despertar. É verdade. Mas há muitas pessoas que quando tudo está dando certo, ele está empolgado, ele está amando a Deus, ele diz para todo mundo, não, meu irmão, confie, não, creia. Mas de repente, quando se inverte a chave, quando Deus permite que o inimigo toque em alguma coisa, e o sofrimento vem, o conflito vem, o inexplicável acontece, a injustiça bate à nossa porta, aí a gente se questiona, a gente fica incrédulo, as nossas convicções ficam estremecidas. A gente já não canta com a mesma disposição, a gente já não vem para a igreja com a mesma disposição, a gente já não ora com a mesma disposição, a gente olha para Deus meio desconfiado e diz assim, será que Ele me ama tanto assim? Porque, poxa vida, eu estava trabalhando. É impressionante como a aprovação, é algo de extrema pedagogia na vida do cristão. Porque a prova, tanto faz o cristão acomodado se despertar para trabalhar, como a prova pode cair sobre a vida do cristão que estava despertado trabalhando. Olha, se ele já estava trabalhando e desperto, por que a prova veio? É isso que eu quero parar para refletir com você nessa manhã. Será que a indagação do diabo tinha fundo de verdade? Tem, porque há muitas pessoas cuja vida espiritual, a estabilidade da sua fé depende das circunstâncias. E você precisa entender que a história de Jó está registrada para mim e para você, para entender que a nossa fé não pode estar embasada nas circunstâncias, porque as circunstâncias mudam, mas o nosso Deus nunca. As coisas acontecem ou deixam de acontecer
A fome vem e vai, a doença vem e vai, a saúde está e vai também. Mas as promessas de Deus, elas não passam. Nosso Deus não muda. As circunstâncias mudam para nós, mas não mudam o projeto de Deus. O plano de Deus não é uma alegria eterna e sem fim em todas as circunstâncias. É uma alegria eterna e sem fim, apesar das circunstâncias. A promessa de Deus não é que você é vitorioso em todas as provas que você passa. A promessa de Deus é que você é mais que vencedor em todas as vitórias, porque no final, o mundo será julgado, o diabo será lançado no inferno e você vai reinar eternamente com o Senhor. Então imagine alguém que, diferente de mim e de você, vai passar a vida toda em perseguição do Evangelho, com privação, passando profundas necessidades. Veja que vida difícil na terra, mas o final dele é mais que vencedor. É essa parábola de Lucas, capítulo 19, quando o rico desce ao inferno e Lázaro, o pobre miserável que pedia esmola, que os cachorros lambiam suas feridas. Olha que vida miserável, conta-se a parábola de Jesus, mas foi para o céu. Aparentemente, circunstancialmente, momentaneamente, no tempo dos homens, o rico era bastardo. Quando o rico questiona por que ele está ali e Lázaro está lá, a palavra da parábola diz: o que você queria, você recebeu em vida. Você não queria ser rico? Foi. Não queria viver no bem bom? Viveu. Você recebeu sua recompensa em vida. Lázaro, que não teve o que você tem, recebeu sua recompensa agora. A vida de Lázaro foi sofrida? Foi. 20, 30, 40 anos, não sei quantos anos Lázaro viveu. Esse Lázaro que não é o irmão de Maria, certo? Não, e Marta, não é o Lázaro de Maria e Marta. É um outro Lázaro miserável que vivia pedindo esmolas. Esse Lázaro teve 20, 30 anos da sua vida miseráveis, mas ele terá uma eternidade em glória. O mundo que a gente vive quer que você seja feliz se a glória for na terra. Quando a glória não acontece na terra, você fica infeliz. Você abre as redes sociais e vê as pessoas postando as conquistas delas, mas elas não postam as frustrações delas. Elas não publicam as derrotas dela. E aí você é iludido por achar que a vida de sucesso é uma vida de felicidade, mas não é. Porque em meio a uma felicidade ele teve 10 fracassos, mas ninguém posta nas redes sociais fracassos. Você já viu alguém tirando uma selfie? Gente, tirando uma selfie, estou profundamente depressivo. Ou o cara fazia um vídeo: gente, estou fazendo esse vídeo aqui ao vivo para dizer que eu voltei a me drogar. E quem faz isso? É ilusão que esse mundo vende para mim e para você. Ilusão essa que Jó não caía. A indagação de Satanás estava certa, porque há muitas pessoas cuja estabilidade da sua fé depende das circunstâncias. Mas ele estava errado ao pensar que Jó era igual a todo mundo. E a minha oração é que o diabo esteja errado em achar que você é igual a todo mundo. Porque talvez você tenha motivos para estar triste, humanamente falando. Talvez você tenha motivos para achar que Deus não está lembrando de você. Que Deus tem um senso de humor terrível com você. Porque você é uma pessoa tão boa, tão fiel e está vivendo o que você está vivendo. Você quer ter explicações por que deu errado. Você quer motivos para saber por que você está sofrendo. E a sua alegria está azedando, porque a sua fé está baseada nas circunstâncias. Jó não era igual a todo mundo, ou não era igual à maioria. Por que Deus permitiu que Jó, inocente, fiel, olha o elogio que Deus dá a Jó. Verso 8, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Por que um homem com esse perfil, que dá de 10 a 0, de 20 a 0, se reunir tudinho aqui e eu junto, a gente não dá um caldo de Jó. E Deus permite que esse homem seja tocado pelo diabo, por Satanás, para provar o quê? O que Jó precisava provar? Se ele já era tudo isso numa circunstância boa. Deus aceitou a indagação de Satanás, porque Deus sabia que Jó não era assim. Quando Deus permite que certas coisas aconteçam em nossas vidas, é porque Deus nos conhece. O diabo não.
Ele acha que vai tocar no seu emprego, no seu casamento, na sua saúde, nos seus filhos, na sua vida, e você vai praguejar, e você vai diminuir a sua produção, e você vai deixar de orar mais, e você vai esquecer aquele ministério, e você vai pensar mais em você, e você vai dar mais tempo ao trabalho, e você vai tentar resolver com suas forças, e ele vai tirar o seu foco. Porque isso acontece com a maioria. Mas Deus, quando permite, é porque Deus sabe que você é diferente. Porque se Deus soubesse que Jó era assim, você acha que Deus permitiria que o diabo tocasse em Jó? Para dar razão ao diabo? Você acha que Deus foi ingênuo e foi iludido com a conversinha do diabo? Dizer assim, toca nele para ver se ele vai. Bora ver se ele vai. E Jó, de repente, frustrava. E o diabo saía vantajoso e Deus envergonhado. Não! Deus permitiu, porque sabia que Jó podia passar por aquilo. O que acontece com você, o que já aconteceu com você e o que ainda acontecerá com você enquanto você estiver vivo, sempre acontecerá, porque Deus sabe que você pode passar, que você tem como enfrentar, que você tem como resistir, porque você não estará sozinho, porque nada fugirá ao seu controle. E essa esperança o diabo não pode minar no seu coração. Não pode jamais minar o seu coração. Porque Deus permitiu, irmãos, que Jó passasse por aquela aflição. Porque a melhor adoração do cristão não se dá quando tudo vai bem. A mais perfeita adoração se dá quando tudo vai mal. E eu continuo louvando ao Senhor. Você já parou para perceber isso? Quando você não tem motivos nenhum para adorar a Deus. Veja a diferença de perspectiva da esposa de Jó e de Jó. Depois de tudo o que te aconteceu, tu ainda mantém a tua integridade, a tua fé. Amaldiçoa esse Deus e morre. Viver desse jeito é melhor morrer. Porque a fé dela dependia das circunstâncias. E as circunstâncias estavam uma porcaria. Acabou-se. Não tem mais vida, Jó. Tu não tem mais filhos. Tu não tem mais saúde. Acabou o nosso casamento. Tu não tem mais saúde. Tu não tem mais nada. Teu nome está na lata do lixo. Amaldiçoa esse Deus e morre. Perspectiva de Jó. Não. O Senhor deu. O Senhor tomou. Acaso nós só vamos adorar a Deus quando Ele dá as coisas? E nós não vamos adorar Ele quando Ele não dá? Quando Ele tira? Bendito seja o nome do Senhor. Com ou sem, bendito seja o nome do Senhor. Pense no desafio que é você dizer isso quando tudo está dando errado. Cantar é fácil. Deus me deu. Cantar é fácil. Se Deus fizer, cantar é lindo. Mas quando você está vivenciando a prova, fazer isso é o perfeito louvor. Porque o que Ele coloca na mente de alguém que está no meio da aflição é exatamente o que passa na mente da esposa de Jó. Amaldiçoa esse Deus. Capaz, que Deus é esse? Isso não é Deus não, isso não existe. Essa fé não existe. Porque Deus permitiu, irmãos, que Jó passasse por aquela provação. Porque são nas dificuldades que nós provamos realmente quem somos e em quem cremos. Entenda. Você não prova quem é e em quem crê quando você está bem, encontra alguém passando dificuldade e diz assim, meu irmão, crê em Deus, confie em Deus, não desista, ore. Você prova quem você é e em quem você crê quando alguém chega para você e diz assim, mas fulano, tu era de igreja, tu era fiel, eu conheço o teu testemunho e tu está passando por isso, e você diz assim, mas meu Deus é bom o tempo todo, meu Deus é bom. Eu não larguei esse Deus por nada. Uau! Olha a diferença. Eu provo quem sou e em quem creio é na dificuldade. Quando alguém me dá motivos para duvidar, mas eu permaneço crendo. Quando alguém me dá motivos para desistir, mas eu permaneço firme. Quando me vêm os pensamentos assim, hoje eu não vou para a igreja. Hoje eu vou curtir, hoje eu vou viajar, hoje eu vou ficar em casa, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou para... E na mesma hora você repreende o seu pensamento e diz assim, isso não tem nada a ver com Deus, isso não tem nada a ver com as pessoas, isso não tem nada a ver com a minha fé, é provação, eu estou firme.
Minha fidelidade a Deus não é comprada, não é corrompida. Minha fé não depende das circunstâncias. Estás louca, mulher? A gente se alegra quando Deus dá as coisas boas e a gente vai largar Deus quando tudo está difícil? Estás louca? E em tudo isso, Jó não imputou pecado, maldade, perversidade em Deus. Jó em nenhum momento disse: ele se esqueceu de mim, ele realmente não me ama. Eu acho que ela tem razão. Eu imagino uma esposa, alguém íntimo, perto de você, talvez a pessoa que você menos imaginasse, ela falar isso, você fragilizado, decepcionado. Veja que pancada. Veja por quantos dias talvez Jó poderia estar alimentando aquele pensamento. Não, ele não alimentou o pensamento, ele respondeu na hora. Alguém diz algo para você, você fica calado, não se posiciona, não diz a sua fé, e você volta para casa pensando naquilo. Será que tem razão? Será que era melhor mesmo acabar tudo? Será que era melhor mesmo desistir? Será que era melhor mesmo mudar de igreja? Será que era melhor mesmo? Quando a afronta do diabo para minar a sua fé vem, tem que cortar na hora. Jó cortou na hora. Está louca, mulher? Jamais eu deixarei o meu Deus. Ele deu, ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus permitiu, irmãos. Está permitindo. E permitirá tudo o que você está passando. Porque Ele sabe que você pode suportar. Porque é na aflição que nós damos o nosso perfeito louvor. Deus não permitiu isso para que você fosse humilhado, sofrido. Deus permitiu isso para o diabo ser humilhado. Quem vai ser envergonhado não é você e não é Deus, é o diabo. Tu acha, Satanás, que se eu deixar tu tocar, ele vai amaldiçoar? Toca. Só não na vida, mas toca nas coisas. E no final das contas, quem foi envergonhado? Sua responsabilidade é envergonhar o diabo. Sua missão é envergonhar o diabo. Você não pode permitir que as circunstâncias lhe fragilizem emocionalmente, lhe faça tomar decisões carnais, racionais, humanas, como se todo mundo faz isso, eu vou fazer também. Porque esse não é o caminho do cristão, essa não é a atitude do cristão, essa não é a postura do cristão. Você mostra quem você é e que você crê na dificuldade. Você precisa agir diferente. Deus conta que você haja diferente. Ele não está apostando em Jó, ele tem a certeza que Jó não é igual a todo mundo. Ele não está apostando em você, em permitir que você passe o que você está passando por tanto tempo. Ele sabe que você tem todas as condições de envergonhar o diabo. Mas eu termino essa reflexão dizendo para você o seguinte: o mesmo Deus que permite que Satanás toque, já sabia como ia resolver a situação. Sim ou não? Quando Deus permitiu a indagação do diabo, Deus já sabia quanto tempo isso ia durar, Deus já terminou o limite que ele iria, e Deus já tinha resolvido como... Já estava planejado como iria resolver. Os tempos se passaram, 7 anos. A provação de Jó durou 7 anos. Altos e baixos, momentos difíceis. Mas estava marcado o dia em que Deus restauraria a vida de Jó. Jó sabia disso? Não. Eu e você sabemos, porque está registrado pelo Espírito Santo, para que Jó sirva de inspiração para mim e para você. Mas Jó não sabia disso. Você não sabe o tempo que vai levar a sua aprovação. Você não sabe a intensidade que ela ainda poderá chegar. Mas você sabe que ela está no controle de Deus. Você sabe que para tudo Deus tem um tempo de início e um tempo de fim. E você sabe que Deus um dia vai restaurar tudo isso. No dia da restauração de Jó, eu acho que foi surpresa para Jó. Deus muda a sorte, o cativeiro de Jó, quando Jó para de se vitimar, de olhar para si mesmo e orar pelos seus amigos. Quando você está por baixo, a tendência é a gente se vitimizar. A gente começa a ter inveja dos outros que não estão passando pelo que a gente está passando. A gente começa a se sentir inferior, diminuído por causa da provação. A gente se sente um crente mais... A gente tem tanta necessidade de se afirmar, mas a gente está se sentindo lá dentro, sozinho, um crente inferior. Porque eu estou vendo tanta gente postando coisa boa. Eu preciso postar para mostrar que eu estou bem, mas eu não estou bem.
Eu estou me sentindo arrasado, estou me sentindo fraco. É a vitimização da provação. Jó passou por isso também em alguns momentos. Mas foi quando Jó parou de olhar para si e orou pelos seus amigos. Deus disse que só ouviria a oração se fosse de Jó. Jó se achando talvez inferior aos seus amigos, porque ninguém estava passando pela provação dele. E Jó dizendo, não, você é superior a eles, ore por eles. Quem tem condição de orar por eles é você, Jó. Ore por eles. E Deus disse que quando Jó parou de se vitimizar, tomou postura e voltou a agir, porque Jó era alguém que abençoava as pessoas. Jó era alguém que sacrificava todos os dias pelos seus filhos. Jó era alguém que realmente ministrava sobre a vida das pessoas. Mas quando o problema lhe afetou, ele travou, ele mudou. Mas quando Jó voltou a ser quem ele era, quando ele orou pelos seus amigos, a Bíblia diz que Deus mudou a sua sorte. E eu não sei quanto tempo ainda levou, mas Deus diz, a Bíblia diz que Deus restituiu a Jó em dobro. Quantos anos Jó levou para ter seus 7 filhos? Não sei. Também não imagino quanto ele levou para ter 14. Se veio agora em gêmeos. Gêmeos ou trigêmeos para ganhar tempo. Eu não sei. A Bíblia não dá detalhe. Hein, doutor José? Será que veio logo assim, 2 carradas de quíntuplo? Aí já deu logo 10, depois mais 4, quádruplo, 3 barrigadas, já deu 7 anos aí. 14 filhos. Deus deu a Jó em dobro. E eu quero semear no seu coração isso. Está doendo? Tá. Você queria ter respostas e não tem. Verdade. Talvez continue sem respostas. Você está quase desistindo. Beleza. Eu já passei por isso também. É horrível. E eu não posso dizer para você que vai melhorar, porque eu não sou Deus. Mas eu posso lhe assegurar que quando a provação terminar, o que vem é melhor. É sempre melhor. Jó não é o modelo para dizer, não, tu perdeu, vai receber em dobro. Você pode receber até em triplo, ou pode só receber o que perdeu. Mas eu lhe digo uma coisa, quando a prova passar, e você der o seu perfeito louvor, quando a prova passar, e Satanás for envergonhado, quando a prova passar, e Deus fortalecer a sua fé, o seu coração, lhe fazer um crente melhor, quando a prova passar, e você compreender o propósito de Deus, o que vem é muito melhor. Porque o exemplo de Jó é só para mostrar que o que vem depois da prova é muito melhor. É muito melhor. Quem crê, diga amém.